Falamos mais sobre esse assunto agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, e o nosso comentarista de agronegócio, Marcos Ianchi. Boa noite aos dois. Eu vou começar conversando com o Lorival para a gente entender, antes de olhar para o futuro, entender o que aconteceu nessa retomada das exportações da carne bovina para a China. O Lorival, até que ponto a ida de Lula a Pequim acelerou esse processo de retomada da exportação da carne brasileira? Boa noite, Carol e Marcos. Bom, se a gente comparar com a crise anterior de 2021, que durou 3 meses, de setembro a dezembro, sob o governo de Bolsonaro, naquela época foram 2 casos de mal da vaca louca e isso intrigou realmente os chineses. Mas houve outros componentes políticos também. De um lado, o Xi Jinping ainda estava ali trabalhando o seu 3º mandato. Era algo praticamente garantido, mas havia um nervosismo político interno e nenhum funcionário chinês queria errar, queria cometer algum erro. A autonomia é muito baixa nesses períodos de transição na China. Por outro lado, o fato de que o Bolsonaro não tinha uma boa relação com o Xi Jinping não ajudava, porque não poderia dar um telefonema, não haveria um encontro como esse que haverá agora, então não haveria algo para acelerar o processo. Então os chineses foram muito rigorosos na época, querendo saber detalhes sobre o manejo da graxaria, dos restos dos bois, se aquilo poderia de alguma forma contaminar a ração que era dada para os bois, e é isso que causa o mal da vaca louca, a vaca, o boi comer restos de coisas que têm a ver com a proteína animal. Agora, dessa vez, realmente foi algo bem mais rápido, 1 mês, mas tem a ver com o fato de que é só um caso, tem a ver a falta de nervosismo, agora o Xi Jinping está garantido no seu 3º mandato, e aí tem a ver também com a ida do Lula. Os chineses têm uma expressão que é mianzi, que é salvar a face, Isso quem me lembrou foi o José Ricardo Santos Luz Júnior, que é CEO da China Lead, morou muitos anos lá. Que é assim, vai ter um encontro, não é ruim ter algo constrangedor ali. Os 2 chefes de Estado vão se encontrar e tem um problema com um problema sanitário. Agora, existe um outro aspecto, são os ciclos do preço da carne na China também. A gripe suína aparentemente está voltando na China, e que é a carne preferida dos chineses e tal, mas com a elevação do preço, não é que a carne substitui, a carne bovina não substitui a carne suína, porque são carnes diferentes. A carne bovina é muito cara na China, vendida em fatias tipo mortadela, assim. Para você comer um bife, você tem que ser muito rico. Mas, de qualquer maneira, é uma pressão de preço que acaba fazendo com que os chineses tenham, inclusive, liberado frigoríficos novos do Brasil, coisa que não faziam desde 2019, e retiraram suspensões também de frigoríficos que tinham a ver com o problema da Covid. Então, existe uma boa vontade com razões econômicas, sanitárias e políticas também. Ianchi, o ministro Carlos Fávaro, durante essa conversa com o Américo Martins, ele disse que essa viagem de Lula à China é uma oportunidade para o Brasil ampliar as vendas ao país. Tem muito otimismo nessa declaração ou é um cenário de fato favorável? Bom, boa noite, Carol, boa noite, Lorival. Eu acho que, de fato, há um cenário muito favorável e necessário, porque nós temos uma super safra aqui em andamento. Nós vamos estar produzindo mais de 300 milhões de toneladas de grãos, Nós temos também a produção de açúcar, nós temos a produção de várias carnes, algodão e outros produtos, e a China é o nosso maior cliente. A China está voltando a crescer nesse momento, isso é importante, ela volta lá para uma taxa de 5%, quando ela estava abaixo lá dos 3%. Então, eu acho que é o momento de abrir mercados que são mais complicados, É muito fácil exportar grãos para a China. Não só a soja, que é o principal produto exportado pelo Brasil, De toda a pauta brasileira, a soja é o número 1 e a China é o grande comprador, mas a China hoje também compra muito milho do Brasil, em função da modernização da suinocultura depois da peste, que foi falada pelo Lorival, a peste suína que aconteceu em 2019, 2020, então eles passaram a modernizar, fazer porcos de granja e precisam de mais soja e mais milho.
mas principalmente a gente tem que conseguir abrir as carnes, né? Ainda é difícil exportar carnes para a China, tem aí 100 e poucos plantas que estão abertas hoje, a maioria de carne bovina, mas a gente precisaria conseguir abrir mais plantas de carne suína, de carne de aves e de carne bovina para exportar lá para a China. A exportação é feita por habilitação planta a planta, não é todo mundo que pode exportar, apenas cerca de 100 unidades industriais. Então, esse é um desafio de qualquer missão à China, é conseguir habilitar novas plantas. E também abrir mais mercados na área de frutas, na área de laticínios, na área de vários outros produtos que a gente ainda pode vender para eles, que fazem parte lá da nossa pauta, o suco de laranja e tantos outros, né? Então, eu acho que tudo isso tem que fazer parte dessa missão e, obviamente, rever também esse protocolo que permite que a China se feche a carne bovina toda vez que tiver um caso atípico, né? O caso atípico é um caso que não tem nenhum risco. E veja que a China, ela pede o autoembargo aqui do Brasil. E isso foi acordado em 2015 e a gente tem que rever esse protocolo porque ele dá ao chinês o poder de abrir quando ele quiser, né? E da última vez foram 4 meses e aí a gente teve queda lá de preços. Então, acho que tem que se rever esse protocolo, tem que habilitar mais plantas e tem que ter mais previsibilidade e mais transparência nessas relações. Nós estamos falando de um país que compra hoje 53 bilhões de dólares por ano do Brasil, né? Então, se tiver algum fechamento lá de mercado por outras razões, isso pode ter efeitos muito grandes aqui dentro. Então, temos que melhorar esse relacionamento, torná-lo mais forte no longo prazo. Acho que é por aí que a gente tem que avançar. Ianque, até aproveitando, trazendo aqui um outro elemento para a nossa conversa, complementando inclusive as suas colocações, PIB do agronegócio, calculado pelo CPEA em parceria com a CNA, caiu 4,22% no ano passado. Em que medida que essas possíveis negociações com a China podem mudar esses números? Olha, na verdade, o PIB da agricultura, que é calculado pelo IBGE, tinha caído 1,7%, isso foi uma notícia de algumas semanas atrás, e agora o CPEA calcula o PIB do agronegócio, portanto, de todo o setor, insumos, produção agropecuária, agroindústria e a distribuição, portanto, todo o agro junto dá 25% do PIB do país, e esse PIB caiu em 2022, 4,3%, mas ele tinha crescido 22% em 2020 e 8% já no ano passado. 24% em 2020, 8% em 21 e agora para 22 caiu 4%. Caiu porque nós tivemos uma quebra de safra no sul do Brasil, a safra passada, né? E também tivemos aumento de custos de insumos que reduziram a renda do produtor. Então, foi realmente uma queda de 4%. Mas para 23, a perspectiva é que cresça e cresça na faixa de 7%, 8%, porque nós estamos falando de uma super safra de soja em todo o país, exceto lá no Rio Grande do Sul, né, que teve uma quebra, uma super safra de milho e, obviamente, a gente espera que a China se abra e que a gente possa também vender mais carnes e outros produtos. Portanto, é preciso construir mercados para uma safra que vai ser a maior de toda a nossa história em 2023. Marcos Ianque, nosso comentarista de agronegócio. Marcos, muito obrigada. Mais uma vez, uma boa noite para você. E Lorival Santana, nosso analista de internacional. Até já.